18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Segundou, minha gente. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizada em 100,7. Estamos juntos para mais uma semana aqui no programa 18 horas. Muito boa noite, Cid Soares. Boa noite. É até desnecessário ter perguntado se hoje era segunda-feira. Segundou, olha lá. Pois é. Olha como é que tá a cabeça do ser humano. Depois dessa partidinha de ontem de 5-0 com... isso aí não tem nada a ver o Flamengo ganhar do Bahia, né? Melhor a gente nem falar disso, não. Normal, passar por cima. Normal. Bom, Karime, eu queria também só lembrar, né, que ontem a gente falou tanto daquele lance da inundação lá na Europa. Sim. Que a chanceler alemã, Merkel, ela esteve visitando as áreas. Eu achei super legal essa atitude, né, do governante lá e tal. Participar diretamente, ver como é que tá realmente a problemática do negócio, tentar dar um feedback para a população, exatamente. Um apoio com a presença, assim, isso sempre é importantíssimo. Muito bacana. E mesmo. agora eles vão, agora como passou o pior, né, ao que parece que passou o pior, agora há um processo longo de trabalho de reconstrução daquilo. Exatamente. Então, até o Papa se pronunciou ontem, né? Sim, sem dúvida. Então, olha, muito legal. Vamos acompanhar e vamos ver sucesso para o povo que já, imagina, já passa aí estamos passando pela pandemia, o mundo inteiro alarmado com a variante Delta, variante encontrada na Índia, né? Em muitos lugares retrocedendo até a situação dos afrouxamentos, estavam abrindo bares, restaurantes, mas, né, essa variante Delta, ela está causando preocupação no mundo inteiro pela facilidade de transmissão. Não que tenhamos mais números de mortes, mas o contágio está maior e a variante Delta, ela é a que está presente, inclusive aqui no Brasil. E esse fim de semana foi tanto que a segunda-feira, a Bolsa de Valores, o mercado internacional abriu tenso por conta da possibilidade dessa variante causar uma outra onda, né, da pandemia. Inclusive na França, eles não descartam uma quarta onda, terceira ou quarta onda já da pandemia. Só que eles abriram para os brasileiros, né? Sim, por causa dessa variante Delta, a variante indiana. Vamos lá, agora em Manaus, 6h03. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. Governo de Wilson Lima fecha o hospital de campanha da Newton Lins e deixa pelo menos 300 profissionais da saúde na rua. É o nosso destaque também. Em Manaus está suspensa a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esta é a segunda vez neste mês que a campanha de imunização fica prejudicada por falta de vacina. Propaganda é a alma do negócio. O governo de Wilson Lima gasta mais de 62 bilhões de reais em propagandas só este ano. A passos de formiga, o Ministério Público do Amazonas prorrogou pela segunda vez o inquérito para investigar a falta de segurança no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. E quem disse que a história não se repete? Pois bem, o governo de Wilson Lima decidiu fechar novamente o Hospital Newton Lins, o hospital de campanha para tratamento de Covid-19, desde o dia 26 de janeiro, que foi reaberto deste ano. E a previsão é que até o fim deste mês, todos os trabalhos do hospital estejam suspensos. O Wilson Lima fez assim também na primeira onda no ano passado. Na época, o Wilson Lima chegou a anunciar que o Amazonas era o primeiro estado a vencer a Covid-19. Pois bem, e vemos que o estado enfrentou a segunda onda mais severa da pandemia no início deste ano. E agora, quando o estado ainda registra índices altos da doença, o governador decide que vai fechar novamente o hospital de campanha. Exatamente isso, Karime. Olha, e essa informação de que o hospital Newton Lins será fechado foi confirmada pela presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas, estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindpriv, né, a Graciete Mouzinho. Um emissário da Secretaria de Estado de Saúde comunicou aos funcionários do hospital na última sexta-feira, dia 16, sobre o fechamento da unidade. Informou sobre a transferência dos pacientes internados e o fim dos contratos a cerca de 300 profissionais da saúde. Quem tem mais detalhes sobre essa história é a repórter Ananda Chama. Vamos conferir.
Conforme o plano anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, o Hospital Newton Lins de combate à Covid-19 desde o dia 26 de janeiro deste ano terá as suas atividades encerradas até o dia 31 de julho. Durante a pandemia, o Hospital Newton Lins foi aberto 2 vezes para atender exclusivamente casos com Covid-19. Segundo informações da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, Graciete Mouzinho, 24 pacientes ainda estavam internados no Hospital Newton Lins, sendo 6 na enfermaria e 18 em UTIs. Na sexta-feira, estavam hospitalizados 60 pacientes e 46 foram transferidos pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas para o Hospital Delfina Azizi. Por meio de nota, a Secretaria afirmou que, quanto aos profissionais temporários, está cumprindo a lei, que é comunicar com 10 dias de antecedência o encerramento do contrato, e não deu a certeza se vai remanejar parte da mão de obra. Informou também que o plano é encerrar as atividades da unidade até o dia 31 de julho e manter as internações no Hospital de Referência Delfina Azizi. A decisão leva em consideração a baixa e persistente ocupação dos leitos no hospital, o atual cenário epidemiológico e o fato de que a requisição administrativa tem caráter temporário exclusivo para a Covid-19, não se justificando a sua permanência no atual momento. Lembrando que na última quarta-feira, o epidemiologista Gésen Orellana divulgou um novo alerta epidemiológico, destacando a retomada da segunda onda da Covid em Manaus. Para ele, a pandemia do novo coronavírus já alcança riscos semelhantes ao do primeiro pico da segunda onda. Ananda Chama para o 18 horas. E esse hospital de campanha faz parte dos inúmeros escândalos do governo Wilson Lima na área da saúde. Na primeira onda, o Wilson Lima alugou com preço superfaturado o hospital e depois fechou o hospital, achando que a pandemia tinha acabado com a redução do número de casos aqui no estado. Depois, na segunda onda, que voltou a contratar o hospital e mais escândalos surgiram, levando inclusive à prisão o dono da Newton Lins. E agora, com a redução dos casos, o governo vai desativar novamente a unidade, demonstrando total falta de planejamento. E é mais uma demonstração do governador que não trata a saúde pública com prioridade. É certo que o número de internações diminuiu consideravelmente, mas depois de gastar tanto dinheiro na reativação do Hospital Newton Lins, o correto seria o governo, do estado manter aí o hospital funcionando, atendendo outras demandas, até que a pandemia realmente fosse de fato vencida com o avanço da vacinação e controle das novas variantes. Mas esse governo está no terceiro ano de mandato e até hoje não construiu nenhum novo hospital, o que é um absurdo, certo, Cid Soares? O sistema de saúde aqui do estado foi o primeiro a entrar em colapso na pandemia de 2020 e não se abriu uma UTI no interior do estado. A única UTI nesse estado deste tamanho ainda é aqui em Manaus. UTI, CTI, não tem. Bom, e agora voltamos a enfrentar um novo colapso no início do ano com a segunda onda da pandemia, com um novo aumento de casos, internações. E o que o governo do estado está fazendo? Desativa novamente o hospital de campanha. Isso não é coincidência, não. Isso é falta de planejamento e, sobretudo, falta de gestão e falta de empatia com a população, com o sofrimento da população do estado. Pois é, e esses 300 profissionais que estão sendo dispensados, eles deveriam ser remanejados para outras unidades que enfrentam a falta de profissionais. Isso não é justo agora colocar todo esse pessoal que trabalharam aí na linha de frente no combate à pandemia no olho da rua. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre o fechamento do hospital de campanha da Newton Lins, vamos conversar agora com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindipriv, Graciete Mouzinho. Muito boa noite, Graciete Mouzinho. Como a categoria analisa esta decisão do governo do Amazonas? Boa noite. Analisamos sim com uma falta de respeito, Porque houve uma reunião onde a gerente de enfermagem e a diretora fez com os profissionais, comunicando a eles que o Hospital Newton Lins iria fechar e a partir daquele momento que ele se dirigisse até o RH para assinar sua demissão. Foi um impacto muito grande, eles ficaram desesperados, até porque enfrentaram a pandemia, inclusive perdemos colegas que se contaminou com o vírus e internou-se no Newton Lins e nós perdemos. Quer dizer que para nós profissionais, não temos valor.
falou, e a população como é que fica? Porque já é a segunda vez que reativa o hospital. Eu acredito que esse hospital teria que se manter aberto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A pandemia tem um momento que dá alto, o vírus baixa, e nós estamos nessa, não acabou ainda, continua. O nosso sentimento hoje é isso, é a tristeza de saber que os profissionais que tiveram todo o tempo e estão ainda na linha de frente têm essa falta de respeito e falta dessa valorização. Enquanto outros hospitais estão aí com pacientes, técnico de enfermagem ficando com 15 pacientes, sem poder dar uma qualidade de assistência, pegar esses profissionais e realocar. Então, hoje nós fomos para a Suzano para ter uma resposta deles, né? E a resposta que eles deram é que o governador vai realocar eles em outros hospitais. É o mínimo que ele pode fazer por esses pais e mães de família, né? Então saiu dessa reunião com esta certeza, não é isso? Pelo menos já é. Com certeza. Tá ok. Perfeito. E, presidente, a informação é que todas as 22 UTIs do Hospital Newton Lins estão ocupadas. São 22 UTIs que serão desativadas com o fechamento do hospital, enquanto o interior do estado não tem sequer uma UTI. É isso mesmo? É isso mesmo, é verdade. Enquanto aqui tem as UTIs onde os pacientes dos municípios poderiam vir transferidos para cá e ficar. E, como foi falado, já era para ter um hospital. 3 anos, né? Já era para ter construído um hospital e UTI para ter pelo menos um. Claro. E não tem. E quando ativa o Newton Lins, primeira fase desativou, a segunda de novo. E aí? Se isso aumentar, como é que fica? Vai reativar novamente? Algo que já foi gasto e que pode até implementar em outros locais, sendo que esses profissionais não têm nem aonde descansar, porque não existe um local para o descanso, né? E ainda tem mais, não recebe o risco de vida, que é lei, é direito, estão arriscando a vida deles ali e não pagam o risco de vida para esses profissionais. Presidente, é isso que eu gostaria de saber, em que pé estão essas negociações, dessas reivindicações, né, da categoria? Olha, nós já tivemos várias reuniões na Suzano. Todas as vezes que a gente vai para essa reunião para resolver, para pagar esse risco de vida, esse ticket de alimentação, o secretário de saúde é exonerado. Nunca a gente avança. A última reunião que tivemos foi falado que ele reconhece esse direito do trabalhador, mas só quem tem um poder da caneta para assinar e liberar é o nosso governador. E que ele viu encaminhar o documento para ele. Só que esse documento eu acho que não chegou até ele, porque até o momento ele não se pronunciou nisso e os trabalhadores continuam trabalhando sem receber esse direito que é lei. Então eu cobro também do Ministério Público que cobre do governador isso, porque é direito, está na lei. Nós não estamos pedindo nada deles, nós queremos o que é nosso por direito. E respeito e dignidade, né? Para nós, um local para a gente descansar e também uma alimentação decente, porque a alimentação que está sendo servida para esses profissionais é uma vergonha, né? Há quanto tempo o sindicato cobra esses direitos trabalhistas do governo Wilson Lima? Desde quando eles foram contratados, que houve um erro nesse contrato, porque eles estavam cientes dos direitos desses trabalhadores, que era para ser incluído nesse contrato emergencial, mas esses direitos foram tirados, né? E a gente vem lutando, conversando, falando, explicando. Todas as vezes que troca de secretário, a gente tem que começar tudo de novo, e eles agem como pessoas que não entendem, ou são desentendidos ou fingem pra gente, porque eu não acredito um reconhecimento que é direito e não fazer nada demonstra a falta desse respeito por nós, a falta de valorização com esses profissionais, que todos pararam, mas nós não paramos, sabe por quê? Nós fizemos um juramento e honramos com o nosso juramento. Gostaríamos também que o governador, nosso governador, honrasse com compromisso também de pagar os nossos direitos. Pois é, ele também fez juramentos, mas parece que não cumpre. Bom, a produção do 18 Horas recebe muitas reclamações aqui, presidente, e denúncias, né, de falta de profissionais em outras unidades de saúde. Não seria o caso de transferir também esses trabalhadores do Newton Lins para essas unidades onde há carência de profissionais? Com
certeza, porque no João Lúcio estão ficando os técnicos de enfermagem com 15 pacientes, são obrigados e ameaçados direto dentro dos hospitais. Esses profissionais estão sofrendo assédio moral, ameaças. Se você não quiser assumir esses pacientes, vou exonerar você, vou devolver para a Suzano. Poxa, a gente já está com o psique mexido. Até agora não conseguimos ter uma estrutura. Estamos abalados ainda. E ter que viver desse jeito, trabalhar à base de ameaças, se sente como se tivesse poder, né, nas mãos. Não sei quem que dá o poder para esses gestores agirem dessa forma com esses profissionais. Fiquei sabendo também que lá na Ana Braga tem profissional que está virando 48 horas. Isso é um absurdo. Não pode. Nós temos direito de descanso. Por que está acontecendo isso? Pela falta de profissional. Então sacrifica esses que já estão doentes, e sem contar que nós temos para mais de 3.500 profissionais sequelados do Covid. Me pergunte se alguém faz alguma coisa para esses profissionais. Não faz, não ajuda, não pergunta, não quer saber. É como se nós fôssemos descartados. Adoeceu, bota fora, não serve mais, entendeu? E outra, se referir a um profissional com um contrato que está com prazo de validade, nós não somos mercadoria, né? Nós somos seres humanos, pais e mães de família, trabalhador, que merecemos respeito e não ser tratado como se fosse mercadoria, que eu venceu a validade e você não serve mais. Não é assim. E o que o sindicato pode fazer, ou para onde o sindicato pode denunciar, o que se pode fazer, pelo menos em relação a esses profissionais que estão aí com acúmulo de trabalho, que estão cansados, que estão trabalhando nessas condições de trabalho, nessas condições, e também sobre essas acusações graves de perseguição e ameaças? Olha, nós denunciei também na Suzano, passei para eles a situação, porque eles também têm que supervisionar, que fiscalizar, de conversar com esses profissionais, o gerente de enfermagem, o diretor, ver o que está acontecendo, porque as denúncias são constantes. Fiz denúncia no Ministério Público, pedindo ajuda também do Ministério Público do Trabalho, aonde chegou também denúncia no Ministério Público Estadual, pedindo ajuda para esses trabalhadores. Entramos também na Justiça, mas você sabe que para a gente processar um profissional desse, a gente precisa também de prova, e às vezes o trabalhador, ele tem medo de servir de testemunha, porque isso é um crime, e esses criminosos, eles precisam ser penalizados, porque eles estão adoecendo esses pais e mães de família. Eles não se colocam um minuto no lugar desses profissionais, porque eu vejo assim, se eu tenho que falar com um trabalhador, eu vou falar de uma forma, né, pacífica, conversar, perguntar se dá, olha, nós estamos assim, você pode ficar, ou então vou ver se eu consigo alguém, mas não dizer você tem que fazer porque eu estou mandando, ou você faz, ou então eu te devolvo para a Suzano. E já aconteceu de devolverem os nossos profissionais para a Suzano, tá? Porque ele se recusa ficar com 15 pacientes, e ele está certo, está na lei isso, nós podemos ficar com 6 pacientes, é isso que está na lei, não é 15. Olha a quantidade. Como é que eles vão dar uma qualidade de assistência? Não tem como. Não tem. É só dar medicação, a gente não tem tempo nem às vezes para ouvir que o paciente, nós somos psicólogo, assistente social, nós somos tudo. É as mãos nossas que eles seguram pedindo ajuda. Eles querem às vezes conversar, porque eles não têm com quem conversar. Então é nós que estamos ali ao lado dele, mas nós não temos tempo nem para ouvir eles, porque tem os outros lá precisando de assistência. Para finalizar, né, Cid, vamos... Presidente, como é que é a tratativa aí, essa gestão do governo do estado? Existe um canal de diálogo com o governador Wilson Lima, ou mesmo com o novo secretário de saúde? Como é que está isso aí? Olha, hoje nós fomos lá justamente para conversar com o secretário, né, e conhecê-lo, que eu não conheço, mas ele não se encontrava na Suzano. O gabinete não tinha ninguém porque estava em reforma. E nós falamos com o secretário da CEA Capital. Então, assim, fica difícil esse canal chegar e conversar, porque todas as vezes que eu procuro para marcar na agenda, né, para ser atendido, é difícil. Eu só consigo quando os trabalhadores vão comigo, porque a gente não aguenta mais. É quando eles têm um tempo para nos atender. E tudo a gente vê dificuldade. Hoje, eu disse, como eu falei, eu nunca tinha visto uma gestão assim na minha vida. Eu nunca pensei que nós, profissionais, fosse estar passando pelo que nós estamos passando hoje. Eu sei que as empresas atrasavam os pagamentos e lutamos muito, mas a esperança nossa era que essa gestão viesse trazer melhorias e não fazer o que está acontecendo hoje, né, que a gente está sentindo aí na pele.
cuidar de vida, salvar vida, nós fazemos isso, mas na hora de salvar nossas vidas, a gente não encontra ninguém para nos ajudar. Nós, profissionais, não temos direito a um leito, né, que cuidamos. Toda vez que esses nossos profissionais precisaram, foi muito difícil conseguir um leito, e quando conseguimos, não tinha mais o que fazer por eles. Nossa, é um quadro terrível, de revolta mesmo. A gente espera que toda essa situação seja resolvida da melhor forma possível, que os profissionais de saúde tenham o respeito à dignidade que realmente merecem. Numa pandemia, é o profissional da saúde que, é claro, faz toda a diferença. Ele deve ser, sim, muito valorizado, como está sendo valorizado em todo o mundo, mas parece que aqui o estado do Amazonas é uma exceção a essa realidade. Muitíssimo obrigada pela sua participação, explicando, conversando com a gente hoje aqui no programa. Eu quero agradecer também pela oportunidade e falar que eu acredito muito e gostaria que as pessoas tivessem mais a humildade, né? E procurasse nos olhar com um olhar diferenciado, ver como nós somos, que por trás da gente existe nossa família também. Família essa que nós levamos o Covid para nossas casas, e muitos colegas nossos perderam seus pais, perderam seu pai, sua mãe, filhos, irmãos, porque levaram o vírus por nós não termos um lugar onde ficar, né? Tudo isso, não é só as perdas da gente estar sequelado do Covid, mas também perdemos nossa família, porque o momento que era para eles terem nos visto e arranjado um lugar para colocar a gente, não fizeram. Até atacado nos ônibus nós fomos, porque a gente não podia entrar no ônibus, porque ia passar o Covid para as pessoas que estavam lá, e nenhum transporte também providenciaram para nós. Tudo isso nós passamos, e eu não acho justo eles não enxergarem essas coisas, entendeu? Não fazerem nada por isso. E eu queria saber por que, meu Deus, que as pessoas que estão ali nessa gestão, quem são eles? O que acontece? O que eles têm no lugar do coração? Não existe? Não tem sensibilidade? Não tem nada, né? Estão vazios? Porque, poxa, a gente está gritando, pedindo socorro e ninguém escuta. Isso me dói muito. Eu faço tudo para ajudar esses trabalhadores, mas tem horas que me falta essa força. Eu me sinto fraca, porque eu sinto a dor que eles sentem. Como profissional, eu sinto essa dor. E é lamentável. E o espaço está aqui sempre para que a gente fiscalize e denuncie. E, é claro, esperamos aqui que essa gestão ela coloque a mão na consciência e resolva a situação dos trabalhadores da saúde aqui no estado do Amazonas. Muitíssimo obrigada pela sua participação e a gente espera o melhor para a senhora, para todos os trabalhadores da saúde no estado do Amazonas. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. Conversamos com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindiprive, Graciete Mouzinho. Você está ouvindo 18 horas. E em Manaus está suspensa a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esta é a segunda vez neste mês que a campanha de imunização fica prejudicada por falta de vacina. De acordo com a prefeitura, acabou o estoque de primeiras doses recebidas na última remessa. A campanha segue apenas para os grupos agendados para receber a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer. E o Amazonas completa 6 meses de vacinação com apenas 14,7% da população completamente imunizada. Aqui em Manaus completaram o ciclo vacinal 15,5% da população. A média nacional é de 15,98%. E o percentual ainda é muito baixo para evitar um possível crescimento da segunda onda de Covid-19. O epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Gésen Orellana, reforça que é preciso manter todas as precauções para evitar o contato com o vírus. Rodinei Araújo traz os detalhes. Quando vemos a idade da população vacinada no Amazonas, de 19 anos em diante, imaginamos que estamos muito bem na campanha de imunização contra a Covid-19, que no Amazonas iniciou no dia 18 de janeiro, com a aplicação da primeira dose na técnica de enfermagem indígena, Wanda Ortega, logo após a chegada do primeiro lote de Coronavac. Mas a realidade não é bem essa. A taxa de vacinação, tanto em Manaus quanto no estado, está abaixo da média nacional. Enquanto o Brasil vacinou 15,9%
98% de sua população, somando todos os números do país, em Manaus completaram o esquema de vacina 15,5% dos moradores. No Amazonas, o percentual cai para 14,7% da população imunizada com as 2 doses da vacina ou com a dose única da Janssen. Ou seja, no estado onde houve o maior índice de mortes por Covid no Brasil, a vacinação está abaixo da média nacional. O motivo está na escassez das vacinas e até mesmo na baixa adesão de alguns grupos, especialmente os mais jovens. O certo é que a imunização completa de apenas 14% da população de Manaus, nesses 6 meses, está muito abaixo do esperado para controlar um possível recrudescimento, ou seja, subida de pico nessa segunda onda. O epidemiologista Gési Orellana diz que é preocupante o relaxamento cada vez maior da população com relação às medidas de proteção ao vírus diante de um esquema vacinal tão baixo. O relaxamento cada vez maior, não só das autoridades sanitárias, no sentido de coibirem a população de aglomerarem, de não incentivarem de forma apropriada o uso de máscara, a manutenção do distanciamento físico, não proporcionarem para a população, por exemplo, acesso a álcool gel, lugares para higienização das mãos, etc. Então, a situação neste momento não é favorável e nós precisamos entender que as curvas da epidemia no estado do Amazonas, em especial em cada um dos seus municípios, ela precisa ser interpretada de uma forma diferente do que nós vínhamos fazendo até então. Na semana passada, a Gési Orellana emitiu um alerta para a retomada da segunda onda de Covid no Amazonas. O pesquisador destacou a incidência de novos casos e o aumento em 15,5% da média de ocupação de leitos de UTI em Manaus. Agora nós vamos ter uma curva cada vez menor de hospitalizações e mortes na medida que a vacinação for avançando, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas vacinas não são tão eficientes para reduzir as infecções e o número de casos novos na população. E é por isso que é fundamental não acreditar que a vacina é a panaceia ou a solução de todos os problemas na epidemia. Nós precisamos manter todas as precauções, uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações em conjunto com a vacinação, principalmente o esquema completo da vacinação. Odinei Araújo para o 18 horas. Até a tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 2.325.000 doses das vacinas contra a Covid. 1.705.000 receberam a primeira dose, 591.000 receberam as 2 doses e 27.000 receberam a dose única da Janssen. E o governo do Amazonas espera receber uma nova remessa de doses de vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, ainda esta semana. Ainda não há números de quantas doses devem chegar. Bom, e aqui a gente faz aquele apelo de sempre, né? Você que tomou a primeira dose, está com a segunda dose atrasada ou para vencer, procure imediatamente um posto de imunização contra a Covid-19 para acertar direitinho, para completar o ciclo vacinal, porque só com a segunda dose é que você vai estar realmente seguro contra as complicações graves da Covid-19. Ok? Combinado? Tem dúvidas de data, local, horário direitinho? Vai lá no site imuniza.manaus.am.gov.br. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, propaganda é a alma do negócio. O governo de Wilson Lima gasta mais de 62 milhões de reais em propagandas só este ano. Esse é o nosso próximo assunto em instantes, logo após a playlist. Bom, e agora nós vamos saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para a noite desta segunda-feira e madrugada de terça é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 71%. Mix.
E a vazante do Rio Negro acelerou neste fim de semana. No sábado, dia 17, o nível da água baixou 7 centímetros. Domingo, mais 7. E hoje foram 8 centímetros. Agora a cota do Rio Negro, aqui no Porto de Manaus, é de 28 metros e 37 centímetros. Bom, e se mantiver essa média dos últimos 3 dias, o Rio Negro deve chegar na próxima semana abaixo dos 29 metros. Bem mais baixo que o recorde de 30 metros e 2 centímetros registrados aí no dia 16 de junho. 18 horas. E todo mundo sabe, né, que a propaganda realmente é a alma do negócio. E ao que tudo indica, o governo de Wilson Lima leva bem a sério essa questão. Tanto que já gastou mais de 62 milhões de reais em propagandas só este ano. E em 2 anos e meio de governo, Wilson Lima já torrou mais de 253 milhões de reais em propaganda. E parece que caminha para mais um novo recorde de gastos nesta área. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Ao que parece, o governo de Wilson Lima deve registrar um novo recorde com gastos de propaganda. Isso porque, faltando ainda cerca de 5 meses para o fim de 2021, a Secretaria de Estado de Comunicação já gastou mais de 62 milhões e 300 mil reais. Esse valor é mais da metade do que foi gasto no ano passado com propagandas. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid, que agravou a crise que já vivia a saúde pública no Amazonas, o governo do estado gastou um montante de 122 milhões e 600 mil reais. Quase o dobro do que gastou no ano anterior, em 2019, primeiro ano de mandato de Wilson Lima, quando foram pagos 68 milhões e 700 mil reais com propagandas. Os dados são do portal da Transparência. A Secretaria de Estado de Comunicação é responsável pela publicidade e propaganda do governo. O fato é que, somando esses valores, a gestão do governador Wilson Lima já gastou mais de 253 milhões com propagandas desde o seu primeiro ano, batendo todos os recordes históricos de pagamentos. O deputado de oposição Wilker Barreto afirma que a propaganda institucional para orientar a população ela é benéfica, dentro de um planejamento de combate e orientação, mas que não pode ser exorbitante, principalmente diante de uma situação como a vivenciada de uma pandemia. Todo governo faz propaganda. Agora, quando chega numa época de pandemia, você deve priorizar aquilo que é essencial, mas não pode ser exorbitante, porque falta para outras áreas, para socorro da fome, para socorro da economia, para socorro da enchente, ou seja, o que eu venho questionando desde o primeiro dia que eu venho fiscalizando as ações do governo. O que falta para o governo Wilson Lima é gestão. O Wilson Lima comprovou ao longo desses 2 anos e meio que ele não tem uma mínima capacidade gerencial. Ele aplica mal o dinheiro do contribuinte, além do mais, atrelado a escândalos de corrupção. Júlia Gomes para o 18 horas. É o que a gente sempre comenta aqui no 18 horas. Gastar 253 milhões de reais para comunicar o quê? Essa administração não tem o que mostrar. A saúde é o caos que todos sabem, e quem acompanha o programa desde o início de hoje acompanhou a entrevista, né, com a presidente do Sindiprev, a Graciete Mouzinho, e escutou bem do que se trata, como é que é o panorama, como é que são tratados os profissionais de saúde nesta gestão. Bom, não construiu um único hospital, não investiu na educação como prometeu, a segurança foi totalmente sucateada e não existe nenhum projeto de desenvolvimento para gerar emprego e renda. Bom, aí gastar uma fortuna em publicidade é jogar dinheiro fora, sim, sem que traga qualquer benefício para a população que deveria ser consultada antes desta gestão torrar o dinheiro dela com propaganda. E apesar de gastar esses 253 milhões em publicidade, o governador Wilson Lima é campeão em rejeição. Tem dinheiro que pague isso, meu irmão. Olha, o governador Wilson Lima é considerado ruim e péssimo por mais de 85% da população. Um recorde, inclusive, nacional. Não adianta gastar tanto dinheiro em publicidade e não ter o que mostrar. Como bem disse Karime Leão. Pois é, Cid, o que a gente vê? Que balanço que a gente vê desse governo? É o governo dos escândalos, que ficou conhecido por comprar ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, por
faturar contratos na área da saúde em plena pandemia. O governo que enfrentou cinco operações da Polícia Federal, que teve 3 secretários de saúde presos, acusados de participação de uma organização criminosa, e o próprio governador Wilson Lima é apontado como chefe dessa organização criminosa pela Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal. Um governo que teve o secretário de Inteligência preso por utilizar a estrutura do Estado para roubar ouro, ou seja, pode gastar milhões em publicidade que não vai conseguir mudar a imagem de incompetência e de escândalos. É simples assim. Você está ouvindo 18 horas. Mortes violentas na Amazônia têm ligação com narcotráfico e também com desmatamento. É o que revela um estudo da Universidade do Pará e Instituto Clima e Sociedade. Os dados da pesquisa indicam que a segurança pública é quase inexistente aqui na região. E para o professor da Universidade Federal do Amazonas, Almir Menezes, a falta de um trabalho de segurança pública, especialmente para a região de fronteira, é responsável direto por essas mortes, relacionadas principalmente à grilagem de terra e garimpo ilegal. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O estudo feito em parceria entre a Universidade do Estado do Pará e o Instituto Clima e Sociedade faz parte do projeto Cartografias da Violência na Amazônia, apresentado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A análise revela que as mortes violentas intencionais na Amazônia estão relacionadas às redes de narcotráfico e crimes ambientais, como desmatamento. Para os pesquisadores, a Amazônia estaria vivendo com um fenômeno já observado nos grandes centros urbanos do país: o controle territorial por facções criminosas e por milícias que cometem diversas ilegalidades para desviar o foco de crimes maiores. Segundo o estudo, narcotráfico, desmatamento, grilagem de terras ou garimpos ilegais são tipos de ilegalidades que, no mundo formal, demandariam a atenção de diferentes agências de fiscalização e controle, incluindo ações policiais. O cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Almir Menezes, diz que a grilagem de terras e os garimpos são os principais responsáveis pelas mortes violentas na região. Estas mortes, de fato, estão articuladas em relação às riquezas da Amazônia, principalmente no que diz respeito às terras, no caso a grilagem de terras, no caso as riquezas principalmente relacionados com mineração, mais especificamente ouro, e, de fato, o narcotráfico. Almir Menezes ressalta que a ausência de trabalho na segurança pública, especialmente na região de fronteira, é o principal responsável por esses crimes. A área de fronteira da Amazônia é uma área extremamente grande e os agentes da segurança pública, no que diz respeito ao governo federal, ao Estado membro e às municipalidades, eles não apresentam um trabalho de coordenação de segurança pública para a proteção dessas regiões. Essas regiões elas ficam necessariamente vulneráveis à ação do crime organizado. Para o cientista social, a ausência de ação integrada e a existência de atritos entre órgãos públicos comprometem o combate a essa violência na Amazônia. A vulnerabilidade das populações autóctones das regiões, da região, no caso específico, os indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, que são presas muito fáceis para facções e para milicianos. Então, isso implica dizer que a política de segurança pública para a Amazônia Ocidental, ela precisa ser uma política de segurança perfeitamente integrada entre agências federais, agências estaduais e agências municipais, para que de fato a gente possa necessariamente coibir. A segurança pública precisa estar antenada com as políticas de desenvolvimento sustentável na avaliação do professor. O estudo publicado verificou justamente que o crime violento na região tem se aproveitado das brechas de governança do sistema de proteção da Amazônia.
Amazônia. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, Passos de Formiga. O Ministério Público do Amazonas prorrogou pela segunda vez o inquérito para investigar a falta de segurança no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. O nosso assunto agora é política nacional. Isso porque, mais uma vez, o presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou em confronto com um parlamentar da bancada aqui do Amazonas. Exatamente, Cid Soares. Agora o embate é com o deputado federal e vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, e envolve a aprovação do polêmico fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais. Vamos agora falar sobre o assunto com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Não sobrou foi farpas. O presidente, no cercadinho dele, disse até ironizando que Marcelo Ramos era tão insignificante que ele tinha até esquecido o nome, né, do deputado amazonense, jogou a responsabilidade para ele. O fato é que agora o presidente tem 15 dias para aprovar ou não este aumento, né, para a verba eleitoral. Boa noite, Carlos Eduardo. Olá, Karime, boa noite, Cid, boa noite a todos. Se você me perguntasse, Karime, Carlos, como é que tá a saúde do presidente? Eu ia te responder, agora tá no estado normal, porque a metralhadora retórica dele voltou à plena atividade. Porque é assim que ele costuma viver, né? Nesse atira, leva, nessa porrada que vai o tempo todo e sempre escolhendo alvos. E dessa vez, como você disse, o deputado federal Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, né? Ele que ele presidia a sessão da quinta-feira passada, que aprovou a LDO, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para vocês entenderem, para os nossos ouvintes entenderem, é uma lei muito importante de autoria do governo federal, que define as metas e as prioridades do orçamento público da União. E com a votação e a aprovação dessa LDO, aprovou-se também o fundão eleitoral, no valor estimado de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Como se fosse um jabuti, colocaram ali. Hoje, esse valor atualmente é de 2 bilhões, ou seja, esse valor vai ser quase que triplicado. Como ele estava presidindo a sessão do Congresso Nacional, o deputado Marcelo Ramos, recaiu sobre ele a culpa pela aprovação do fundão. E nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital falando dele, atribuindo exclusivamente ao parlamentar do Amazonas a culpa pela aprovação polêmica, para não dizer vergonhosa. Vamos ouvir o que o presidente falou do Marcelo Ramos. Muitos parlamentares tentaram aí destacar essa questão. O responsável para aprovar isso aí é o Marcelo Ramos, lá do Amazonas, vice-presidente. Ele que fez isso tudo. Que se tivessem destacado, talvez o resultado teria sido diferente. Então, cobre em primeiro lugar do Marcelo Ramos. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, tentaram destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, né? Ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. Tá aí, você acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro falando a respeito do deputado federal, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Carlos Eduardo, que situação, o embate agora tá bonito. Agora ficou bonito, né? O parlamento, né, o poder legislativo está de férias, mas parece que não entrou de férias. O deputado Marcelo Ramos foi lá esse fim de semana em Rio Preto da Eva, e lá fez um vídeo criticando a fala do presidente da República dentro de uma escola. Vamos ouvir o que ele falou.
serenidade, quero lembrar com muita serenidade ao presidente da República que quem encaminhou a LDO com previsão de fundo eleitoral para o Congresso foi ele, o governo dele. Que quem articulou a votação na comissão mista do orçamento para definir o valor foram os líderes do governo dele. Que quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele. Eu só presidi a sessão e quero lembrar que não houve protestos pelos líderes do governo, nem pelo líder do partido do filho dele contra a votação simbólica. Portanto, ainda vale a pena lembrar que eu nem voto nessa matéria porque só presidi a sessão. Quem votou a favor foram os filhos dele, tanto na Câmara como no Senado. Essas palavras jogadas ao vento não vão transferir responsabilidades, presidente. Assuma as suas. Essa aí, então, foi a resposta do deputado federal Marcelo Ramos às críticas do presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo, então. Por mais que seja injustificável, é importante a gente aqui explicar. Dentro do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, da LDO, o relator dessa matéria, o deputado Juscelino Filho, do estado de Minas Gerais, incluiu essa mudança no valor do fundão. Tentaram inicialmente, como o próprio presidente falou, fazer com que o fundão fosse discutido em separado, mas a proposta foi rejeitada. Então, o reajuste do fundão, que é baseado no percentual do que será o orçamento da Justiça Eleitoral, foi para votação na sessão do Congresso e aprovado pela maioria dos deputados. Dos 8 deputados federais do Amazonas, apenas o deputado José Ricardo, do PT, votou contra. Marcelo Ramos, como presidia, não votou. E o senador Plínio Valério não compareceu, lembrando que era uma sessão conjunta do Senado e Câmara. Como a aprovação da LDO com o fundão ali de Jabuti pegou muito mal para os filhos do presidente Bolsonaro, que votaram a favor, e pelos deputados da ala ideológica, que também votaram favoravelmente a esse Jabuti, restou ao presidente atribuir a culpa a alguém. E sobrou para o deputado Marcelo Ramos, que respondeu, pelo visto, à altura. Agora há pouco eu conversei com o deputado Marcelo Ramos e ele decidiu mostrar sinal de força para o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse agora há pouco que pediu a cópia de todos os pedidos de impeachment contra o presidente da República que chegaram às mãos do presidente Arthur Lira. Ao todo, são 127 pedidos de impeachment. Ele disse que vai analisar cada pedido, aí vai avaliar a justificativa de cada um. E caso ele assuma a presidência da Câmara provisoriamente, seja porque o Arthur Lira possa assumir a presidência da República ou ele saia de viagem internacional, ele disse que poderá sim acolher a um desses pedidos de impeachment. Claro que essa possibilidade é remota, mas isso ele quer mostrar que pode ser sim perigoso para o governo federal. Então, vamos ver como é que vai ficar essa conjuntura daqui para os próximos dias. Volto com você, Karime e Cid. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Vamos ver, ele mostrou que tem força também, não é? Deu uma resposta à altura. Muitíssimo obrigada. Deu uma respostinha. Né? Exato. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Uma ótima noite, bom trabalho. Até mais, até amanhã. Conversamos ao vivo, direto de Brasília, com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Você está ouvindo 18 horas. O Ministério Público do Amazonas prorrogou pela segunda vez o inquérito para investigar a falta de segurança no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Vamos saber mais informações na reportagem de Ananda Chama. Na última sexta-feira, o Ministério Público do Amazonas publicou no seu diário oficial a prorrogação pela segunda vez do inquérito para investigar a falta de segurança no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A prorrogação do inquérito foi estabelecida pela promotora Luciandra Xíxaro de Menezes, da 58ª Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública, que decidiu prorrogar após o vencimento do prazo de tramitação. Tentamos entrar em contato com o Ministério Público do Amazonas, mas não tivemos retorno. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão.
E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 273 novos casos da doença, totalizando para 411.385 casos da Covid-19 aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 8 mortes, elevando para o total para 13.443 mortes no estado do Amazonas e no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 19.400.000 casos confirmados, com 542 mortes. O país também soma hoje 17.300.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Na atual gestão do governo do Amazonas, a história parece se repetir. No ano passado, o governo contratou o Hospital Newton Lins para o tratamento de pacientes de Covid-19. Foi um escândalo. Depois, desativou. Em janeiro deste ano, reabriu o hospital no auge da segunda onda. Foi outro escândalo. A Polícia Federal prendeu o dono e o então secretário de Saúde. Agora, em plena pandemia, o governo resolveu fechar de novo o hospital. No meio de tudo isso, o governo diz que a rede de saúde continuará em alerta e que, se precisar, abre aspas, converte leitos exclusivos para a Covid-19 em uma atual mudança de cenário, fecha aspas. O Hospital Newton Lins tem 103 leitos, sendo 22 de UTIs. No sábado, todas as UTIs estavam ocupadas. Vamos torcer, para que a realidade da pandemia não se choque com o fechamento do hospital mais uma vez. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje do programa 18 horas desta segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Agradecendo sempre a sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Gente, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.